Glória a Deus. Interessante que não tem como falar glória a Deus sem lembrar do cabo do Alciolo, né? Mas tudo bem. Eu estava vendo aqui a passagem de Ezequiel, capítulo 37, onde o Espírito de Deus fala com o profeta e diz assim: assim diz o Senhor, então profetiza, ó filho do homem. O cenário que ele estava vendo era um cenário de morte, era um cenário catastrófico, era um cenário de tragédia, mas de alguma forma vem até ele a palavra de Deus, e aquela palavra diz para ele profetizar vida. Nós precisamos aprender a assumir o papel principal das nossas vidas e não deixarmos com que as notícias ruins que chegam até nós nos abalem, nos levem para uma situação de inferioridade ou coisa semelhante. Nós precisamos assumir o papel principal, debaixo de uma oração e de uma orientação de Deus. E isso me faz lembrar a história da mãe do Thomas Edison, um dos maiores inventores que já houve em todos os tempos. Ele foi o inventor da lâmpada, essa lâmpada aqui que está em cima da gente. Pois bem, aquela mulher um dia está em casa e chega o filho da escola com um bilhete. E quando ela lê aquele bilhete, o bilhete está escrito assim: o seu filho foi considerado incapaz de aprender e ele tem um retardo mental. Aconselho que você o ensine em casa. Aquela mãe, ela recebe um bilhete da mão do próprio filho, dizendo que o filho dela não tinha condições apropriadas para continuar numa escola, dizendo que o filho dela tinha um problema de retardo mental. Mas ela, quando pega aquele bilhete, ela se torna a protagonista principal da história, e ela lê para o filho dela, não o teor daquele bilhete, mas ela lê mudando a história daquele bilhete. Ela lê da seguinte forma: meu filho, mãe, esse filho, ele foi considerado um gênio, e aqui na escola nós não temos capacidade suficiente de ensiná-lo. Recomenda-se que você ensine o seu filho na sua própria casa. Aquela mãe, ela assume a posição de protagonista na história daquele filho, e ela determina sobre ele um decreto de vida e não de morte. Eu quero perguntar para você: quantos bilhetes assustadores têm chegado até as tuas mãos? Quantas notícias ruins têm chegado até você? Quantas palavras de derrota chegaram até a sua vida? O Senhor manda eu te dizer: chegou a hora de você assumir o papel principal na tua vida, não como um coadjuvante, mas como uma protagonista, como aquela pessoa que decidiu mudar a notícia de morte para uma notícia de vida. Deus tem vida para você e para a sua casa. Assuma esse papel debaixo das mãos de Deus, e Deus, Ele vai abençoar e vai mudar a sua história. E esse dia é um dia de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.